Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo, que tem estado conosco todos os dias, porque é promessa dele para mim e para você. E dando continuidade nos nossos estudos, falando sobre fé, né? O poder da fé. Falamos ontem sobre a fé contagiante que você e eu precisamos ter, colocar em prática, como Daniel agiu tendo essa fé contagiante. Uma fé que levou os seus amigos, as pessoas que estavam ao seu redor, a crer que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que Jesus é o único caminho para o Pai. Essa fé de Daniel contagiou até os reis. 3 reis que ele serviu foram contagiados por essa mesma fé, que você e eu possamos contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo. E essa fé contagiante vai levar você a níveis elevados, superior de fé. E é isso que a fé nos eleva a fazer. Ela nos eleva a um nível de vida bastante superior. E se você e eu apresentarmos as mesmas características de fé que nós estudamos aqui neste livro de Daniel, e crer que Deus é capaz de, através da sua vida, da sua fé, contagiar outras pessoas, ganhá-las para Jesus, você vai ainda, além de tudo isso, alcançar crescimento espiritual, crescimento em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos falar hoje crescendo espiritualmente. Eu peço para que você compartilhe esses estudos, que você dê um joinha no canal, que você seja abençoado, cresça espiritualmente. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro ele fala assim para nós: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa isso? Primeiramente, irmãos, a prioridade, vamos dizer, né, que é o correto, do crescimento cristão, a prioridade é na área espiritual. O próprio Jesus nos ensina na sua palavra, buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas que você e eu necessitamos, podemos falar de algumas: o alimento, o vestuário, a moradia, a proteção, os nossos relacionamentos, tudo que você e eu precisamos para viver aqui nesse mundo. Eles serão acrescentados na nossa vida, amados. Mas todo o problema, vou generalizar, amém? Porque nós estamos estudando. O problema é que, na grande maioria, muita gente que diz servir a Deus não entende isso e quer inverter a ordem estabelecida pelo próprio Criador. Então, a nossa fé, quando agimos assim, ela não se mostra operante, porque o reino dos céus é preciso crer para ver, e não o contrário, ver primeiro para crer, né? Não vamos ser como está no texto da Bíblia, né? Como Tomé, que quando os discípulos disseram para ele que tinham visto Jesus, que ele estava vivo, e aí Tomé falou que eu só creio se eu vê-lo e ver as suas mãos, os cravos, né, que foram, as mãos de Jesus foram cravadas na cruz. Ele falou isso para os discípulos. Então, você e eu precisamos ficar bem atentos, eu quero dizer espertos, né? Porque tem muitos pregando por aí
que é só você ir para Jesus e você vai ficar tudo bem, não precisa fazer mais nada. Aceitou Jesus, uma vez salvo, sempre salvo, fazendo promessas que você vai ficar rico, que você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Assim, ó, num piscar de olhos, de um dia para o outro, amados. Esse não é o foco do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O foco do Evangelho que o próprio Jesus pregou, os discípulos pregaram, e que nós temos que aprender na palavra de Deus. O foco do Evangelho é o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Criador, a regeneração da nossa alma. Isso sim vai nos levar a uma nova vida com Cristo, vai nos trazer cura espiritual, vai nos dar salvação e a vida eterna. É o foco da palavra de Deus, do Evangelho ensinado pelo próprio Jesus. As demais coisas que são acrescentadas para mim e para você são coisas que o Senhor, pela sua bondade, generosidade e tendo em vista todo o propósito de Deus para a sua e para a minha vida, Ele vai nos dar. Então vamos estar prosperando em todas as áreas. É claro que o crescimento espiritual nos permite ter mais fé, permite que nós tenhamos discernimento, conhecimento, sabedoria para lidar com as questões que são tão difíceis, diante das quais muitos têm sucumbido, né? E isso faz com que você e eu nos destaquemos muitas vezes e sejamos reconhecidos pelos homens, honrados, colocados em posição de prestígio, orientar outros. Foi assim com Daniel. E assim também pode ser com você e comigo. É normal, irmãos, que um cristão fiel, trabalhador, ele vai ser reconhecido pelo seu bom caráter, pelo seu profissionalismo, pelo seu bom relacionamento com os colegas de trabalho. Pode ser promovido, ocupar cargos importantes, tendo destaque em muitas áreas da sua vida, na sua profissão, na igreja onde você congrega. Deus, Ele abençoa os seus servos fiéis com dons, talentos, com graça, com fé, que contagiam as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a Bíblia não fala enfaticamente que Ele nos tornará cristãos famosos, ricos, como muitos pregam, como muitos costumam enfatizar primeiramente. Amados, nós não podemos ser adeptos da teologia da prosperidade, que muitas vezes distorce o conceito bíblico da prosperidade. Amados, a prosperidade que a Bíblia nos fala não é você ganhar milhões de reais por mês, um padrão de vida totalmente elevado. Biblicamente, ter prosperidade é crescer em todas as áreas e viver bem com aquilo que eu e você ganhamos, ter o suficiente para uma vida digna, sem dívidas, sem problemas de ordem financeira. Assim tem que ser a nossa fé, uma fé que abençoa outras pessoas. O salmista, ele escreveu assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amados, em nome de Jesus, no Salmo 37, 25, ele fala assim, no Salmo 37, do versículo 21 ao 26, ele fala assim: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Compadece-se sempre e empresta,
e a sua descendência é abençoada. Então aqui nós vemos o cumprimento da promessa do Senhor de prosperar aqueles que abençoam os necessitados com base, sabe no quê? No amor. Em Lucas 6,38, a Bíblia fala assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amados, ao contrário do que a Bíblia ensina, muitos desejam que Deus os abençoe e prospere. Mas muitos agem com indiferença em relação ao seu próximo, que muitas vezes passa por necessidade, talvez esteja desempregado, com um problema de doença em família, um contratempo, né? Que pode acontecer com qualquer um de nós. Queridos, precisamos entender o princípio da palavra de Deus. Como é que eu e você podemos prosperar? A palavra de Deus não ensina para nós que não nos condena buscarmos melhorar de vida de forma alguma. Foi o próprio Jesus que colocou em você e em mim a disposição de crescer, de multiplicar. Isso ele falou lá em Gênesis, para quando ele colocou Adão e Eva no paraíso. Gênesis 9, verso 7. Ele falou: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, esse foi um propósito estabelecido pelo próprio Criador para o homem. Então, nós devemos orar pelo nosso crescimento em todas as áreas e fazer algo a respeito. Né? Se você quer ter um futuro melhor, você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que lutar pelos seus objetivos. Se você quer comprar uma casa, comprar um carro, vamos economizar, fazer trabalhos extras, mas não deixe de abençoar o seu próximo, não deixe de congregar, de ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, de estender a sua mão para o necessitado, para o aflito. Não deixe de confiar em Deus. Vamos fazer a nossa parte e o Senhor certamente fará a dele. Em 2 Coríntios 9:10, a Bíblia fala assim para você e para mim: é Ele quem dá semente ao que semeia e pão para comer, multiplicando a nossa sementeira e o fruto da nossa justiça, de modo a promover, olha isso, de modo a promover o reino dele na terra. Amados, a exemplo de Daniel, ele agiu assim, por isso ele foi ricamente abençoado por Deus, sendo reconhecido como o homem mais sábio e eficiente do Império Babilônico. Amados, os olhos de Deus estão constantemente nos observando. Ele sabe se nós agimos como bons mordomos dele ou se nós estamos jogando fora, desperdiçando as bênçãos recebidas. Eu quero dizer a você, isso eu tomo para mim mesmo. Só depois de nós passarmos por esse teste do Senhor, nós vamos estar aptos a crescer, alcançar, galgar patamares superiores, de modo que possamos glorificar o nome dele como bons representantes do reino de Deus nesse mundo, embaixadores do reino de Deus aqui na terra, que promovem a paz, a fé e a restauração de vidas que estão destruídas pelo poder do pecado. Então, eu faço uma pergunta a você: o que você deseja conquistar? Seja lá o que for que você busque uma resposta, busque a resposta por meio da oração e
todas as suas necessidades vão ser supridas conforme a medida da sua fé. Lembre-se do que Deus disse, que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então creia, porque o Deus de milagres, Ele tem poder para realizar todos os seus sonhos. Se você já é um cristão, aproveite todo o seu tempo para rogar as misericórdias do Senhor para com a sua vida. Interceda também com fé por aqueles que você sabe que ainda estão dominados pelos vícios, pelos pecados, porque a Bíblia diz, irmãos, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas se você ainda não fez uma aliança com Deus por intermédio de Jesus Cristo, peça ao Senhor que Ele esclareça você acerca do plano de salvação. Busque ler a palavra de Deus. Exercite a sua fé, crendo que o Senhor quebrará todas as cadeias que estão prendendo a sua vida, impedindo você de ter uma vida melhor. Ele tem poder para operar milagres e fazer profundas mudanças na sua e na minha vida. Se porventura você estiver afastado dos caminhos do Senhor, espiritualmente caído, enfrentando muitos problemas, creia que o Deus de milagres pode restaurar e dar a você muito mais do que você perdeu, muito mais do que você possa imaginar. Só depende de você e de mim, de nós obedecermos ao Senhor e nos permitirmos ser tratados por eles. Então não perca esta oportunidade. Atenta-se e atenda à voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração através desses estudos que eu fiz aqui com vocês. Hoje estou terminando. Eu creio e peço ao Senhor Jesus, eu oro para que você possa amar ao Senhor e que você possa entender que Ele é aquele que perdoa o pecado, que restaura as nossas vidas. Eu não sei como Deus vai resolver esses seus problemas, mas eu creio que Ele pode acrescentar a sua fé e te dar vitória contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Renove com Ele as suas alianças, porque Ele vai quebrar todas as cadeias que ainda os prende, todas as algemas do pecado, e vai restaurar a sua vida por completo, a sua comunhão com Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós finalizamos hoje aqui esse estudo sobre o poder da fé. Deus abençoe a sua vida. Creia na vitória. Creia como filho de Deus, como servo do Senhor, como uma nova criatura que é redimido pelo poder do sangue de Jesus. E não deixe de cultivar cada dia a sua fé, a exemplo do profeta Daniel. Amém? Deus te abençoe.